Do esturjão ao elefante musaranho, aqui estão algumas espécies de animais muito antigas que ainda existem. Vamos começar. Se você gosta de caviar, como muitas pessoas gostam, você vai querer saber mais sobre o esturjão, o peixe que produz essas famosas bolinhas pretas que são tão populares entre os gourmets, não é? Bom, este peixe ósseo é uma das espécies de peixes mais antigas, tendo existido durante dezenas de milhões de anos. Um peixe pré-histórico? Você vai se surpreender. Estas informações que parecem duvidosas para você o levam a fazer algumas pesquisas sobre este peixe, o que só confirma o que você acabou de ouvir. Você também aprende que este antigo peixe era apreciado por sua carne e que sua bexiga natatória produz uma boa cola natural. Isso é interessante. Entretanto, devido às informações que você acabou de receber, a ideia de comer caviar faz você recusar porque, de repente, sente-se como se estivesse comendo ovos pré-históricos. Mas, é claro, isto é apenas uma impressão e você logo recupera seu apetite e desejo de comer bom caviar. Entretanto, você sabe que da próxima vez que comer, não poderá parar de pensar em tudo que acabou de aprender sobre o esturjão. Este é o Nautilus, um molusco cefalópode que vive no Oceano Pacífico, no Oceano Índico e no Mar da China. Existe há 500 milhões de anos. O animal, do qual muitos fósseis foram encontrados, teria aparecido antes dos dinossauros. Como todas as outras espécies de animais que viviam na época, o Nautilus pretendia preservar sua linhagem e viver por muitos anos. Mas, como todos sabemos, nosso planeta sofreu catástrofes que causaram a extinção de muitas espécies. Este não foi o caso do Nautilus, que resistiu a todos esses fenômenos ameaçadores e tem conseguido sobreviver à extinção até hoje. Por outro lado, sua presença entre os seres humanos lhe causou muitos problemas. Bem, devido à sua grande beleza, o Nautilus foi altamente valorizado por colecionadores e artistas que usaram sua concha para fazer objetos de arte ou outras peças de luxo. Mas hoje, este pequeno animal, que vem em 6 espécies, pode contar com o apoio e proteção daqueles que lutam pela preservação das espécies animais e do meio ambiente, o que poderia perpetuar a existência desta maravilhosa criatura. Os cientistas especializados no estudo do reino animal estão sempre procurando os ancestrais de cada espécie, a fim de rastrear suas origens. Mas quando se trata do Gruidae, estes cientistas descobriram algo muito mais surpreendente. Esta magnífica ave é descendente direta de dinossauros, se nos referirmos a um fóssil de 10 milhões de anos encontrado no estado americano de Nebraska. Pensando que este fóssil pertencia a mais um primo pré-histórico da ave, os cientistas empurraram suas pesquisas um pouco mais longe e até encontraram um crânio com 2,5 milhões de anos. Desta vez não havia dúvida, o crânio com certeza pertencia a esta ave. Pode-se imaginar a paciência que os cientistas tiveram para encontrar o crânio, estudá-lo e chegar à conclusão, mas pelo menos eles não tinham dúvidas. Eles podem utilizar este mesmo método para descobrir a origem de outras aves. Imagine que você está na Nova Zelândia, um país que sempre te fascinou com sua flora e fauna, e você quer ir em um de seus muitos zoológicos. E, quando você passeia pela área de répteis, um grande animal parecido com um lagarto de repente chama sua atenção. Então você se aproxima de um sinal para descobrir sobre esta espécie animal que você nunca viu antes e cujo nome parece difícil de pronunciar. Shepnodon. Sim, é um esfenodon. Ao ler, você descobre que o animal também é chamado de tuatara ou atéria, que tem um terceiro olho na cabeça e que tem placas dérmicas ósseas e que é um fóssil vivo. O que isso significa? Significa que a forma deste animal lembra espécies que são conhecidas apenas como fósseis. Um animal muito antigo, então. Na verdade, o fundo do cartaz mostra que o esfenodonte existe há mais de 220 milhões de anos e os ancestrais do animal, que tem cerca de 60 centímetros de comprimento, viveram ao lado dos gigantescos dinossauros. Incrível pensar que este réptil viveu durante o tempo dos dinossauros e que poderia ser um animal feroz. Mas na verdade, quanto mais você olha para ele, mais você se surpreende com sua aparência pré-histórica e seu charme. Você está preparando uma apresentação sobre anfíbios e sobre a salamandra. Interessante, mas enquanto você faz algumas pesquisas sobre elas, você descobre que existe uma espécie de salamandra gigante que só vive na China e pode crescer até 1,80 m. Curioso, você acabou de descobrir e decide investigar mais, e você não se decepciona. Você aprende que a salamandra gigante chinesa é uma espécie que pode suportar as temperaturas mais extremas, que está por trás do mito dos dragões e, a cereja no bolo, que ela existe em nosso planeta há 170 milhões de anos. Todas essas informações lhe permitiram adquirir novos conhecimentos sobre esta antiga espécie animal. No entanto, você se entristece ao saber que a salamandra gigante chinesa está em perigo crítico. Em outras palavras, pode um dia desaparecer, mas você mesmo diz que nada poderia fazer desaparecer esta espécie animal, que existe há 170 milhões de anos e ainda vive feliz na Terra. Assim, você se tranquiliza e até sente mais motivado do que nunca a ir à China para ver esta bela salamandra.
Não faz muito tempo, você está assistindo a um documentário sobre as espécies de aves mais antigas da Terra. Você esperava saber mais sobre elas, mas sentia-se mais atraído por um pássaro que nunca havia visto antes e cujo nome chamou sua atenção: o bico de tamanco. Impressionado por este grande pássaro que vive principalmente na África e deve seu nome à forma do seu bico, você decidiu saber mais sobre ele e descobre que a ave, que existe há muito tempo, pode viver até 35 anos na natureza e ainda mais em cativeiro, e que usa seu poderoso bico para a pesca. As informações lhe permitiram conhecer um pouco melhor o animal. No entanto, você fica triste ao saber que existem apenas alguns milhares destas aves no mundo devido a vários fatores, tais como a destruição do seu habitat. Mas você logo recebeu um sorriso no rosto quando descobriu que a espécie é protegida por lei em alguns países e que os naturalistas estão fazendo o seu melhor para preservá-la. Agora você tem paz de espírito, mas o mais importante é que seu interesse pelo Nilo só cresceu, não é? Desde que você se lembra, você acredita que os dinossauros são as espécies animais mais antigas do planeta. Mas um dia, quando você quis descobrir qual desses animais gigantescos foi o primeiro a aparecer na Terra, você se surpreendeu ao descobrir que havia outra espécie de animal muito mais antiga que os dinossauros e que ainda existe hoje. Esta espécie não é outra senão um caranguejo ferradura, que também é um tipo de caranguejo. Ora, que curiosidade! Sem mais demora, você correu para seu computador para fazer algumas pesquisas sobre ele, e então descobriu que os caranguejos ferradura existem de fato há mais de 300 milhões de anos. Além disso, pesquisas sobre o animal de 10 patas e 10 olhos mostraram que ele vive nas costas do México e dos Estados Unidos, mas também nas costas da Ásia, e que prefere se reproduzir à noite, em noites de lua cheia e na maré alta. Quanto a essa enorme massa que lembra a ferradura em forma de U, bem, é a cabeça do caranguejo ferradura, que contém a maioria dos órgãos nervosos e biológicos, como cérebro, coração, sistema nervoso, glândulas e boca. Você aprende coisas incríveis sobre ele, e mesmo assim este animal lhe deu arrepios por causa da sua longa cauda que você acha que está cheia de veneno. Mas, na verdade, a cauda não é perigosa e nem tem veneno. Ou seja, ele é inofensivo. É apenas um animal pré-histórico bem estranho mesmo. Imagine que você está na Índia e, nas margens do rio Ganges, você espera ver de perto alguns dos animais que vivem nas águas deste famoso rio. Mas, contra todas as probabilidades, alguém perto de você diz que o Ganges é o lar de uma espécie de crocodilo chamado Ganges gharial, que existe desde o Cretáceo, ou seja, há mais de 140 milhões de anos. Um crocodilo pré-histórico. Você decide seguir o conselho dessa pessoa e esperar pacientemente que um gharial saia da água para ver como é, o que não é muito tempo. Você finalmente tem um vislumbre deste grande réptil cujo longo focinho termina em uma espécie de bulbo. Impressionante. No entanto, este avistamento aumenta seu nível de adrenalina, mas felizmente você não arrisca nada porque o gharial está longe de você e você também aprende que ele geralmente fica na água e não na terra porque se alimenta principalmente de peixe. Bem, que boa memória você terá deste animal. Muitos cientistas que estudam animais fazem pesquisas, mesmo sobre espécies que se extinguiram, para entender melhor as razões do seu desaparecimento da natureza. Mas durante o ano 2020, esses cientistas tiveram a surpresa de suas vidas quando souberam que ainda existia uma espécie muito especial que eles pensavam ter sido extinta em 1973. Este é o musaranho elefante, um mamífero endêmico da África Oriental que deve seu nome ao seu longo focinho e se assemelha à tromba de um elefante. De acordo com algumas fontes, a existência do animal data do Alto Eoceno, de 41,3 a 33,9 milhões de anos atrás. Contentes de poder observar novamente este pequeno animal, os cientistas partiram então para a África, onde conseguiram encontrar alguns dos espécimes. Mas eles tinham que ser pacientes, porque o elefante musaranho vivia longe dos humanos. Felizmente, os cientistas agora têm seus próprios meios de capturar estes pequenos animais. Mas o mais importante, após esta importante descoberta, é que eles estavam mais motivados do que nunca para realizar estudos aprofundados sobre o elefante musaranho. Alguns anos atrás, um pescador chamado David Gillett pescava tranquilamente ao largo da costa sudoeste da Austrália. Ele esperava pegar um peixe grande e bonito, mas em vez disso acabou pegando um peixe enorme e de forma estranha. Sem hesitar, o homem trouxe o peixe de volta ao seu barco, após o que, sem dúvida, os mostrou aos especialistas para obter uma resposta às suas muitas perguntas. Ele acabou descobrindo que havia pescado um tubarão-cobra e aprendendo que este peixe de profundidade pertence a uma família pré-histórica cuja linhagem data de 95 milhões de anos atrás. E é claro que nosso amigo estava feliz com a descoberta. Por outro lado, pegar este tubarão com seus 300 dentes foi um choque para David, mas lhe disseram que não teria arriscado nada porque o tubarão não é perigoso para os humanos. Pelo menos ele deve ter ficado orgulhoso de ter colocado suas mãos em um tubarão pré-histórico. Você acabou de descobrir algumas espécies de animais muito antigas que ainda existem. Qual deles te impressionou mais? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal
e ativar o sininho para receber todas as notificações.